Nono ano, boa tarde. Espero que todo mundo esteja bem, todo mundo com saúde. A nossa última aula ao vivo da segunda-feira da semana passada foi de álgebra. Nessa aula a gente falou um pouquinho de funções quadráticas. Funções quadráticas são funções do segundo grau. Funções que o x está elevado ao quadrado. Funções são desse tipo aqui, ó. F de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, porque o x está elevado ao quadrado. E os gráficos são formados por parábolas. Tá bom. As dúvidas que eu recebi essa semana foram pouquinhas. Na página 264, 264, era para fazer só o exercício 1. O exercício 1 pedia para achar as coordenadas do vértice de cada parábola. Dá uma olhada no item C. 1C é y igual a menos x ao quadrado mais 8x menos 15. O vértice, pessoal, de uma parábola, só lembrando, se a parábola tiver concavidade para cima, ela tem esse jeitão aqui. É uma curva, que eu até falei na aula, uma curva feliz. Isso se o A, o que é o A? É o número que acompanha o x ao quadrado, for positivo. Se o A, que é o número que acompanha o x ao quadrado, for negativo, essa parábola é mais assim. Tem essa curva para baixo. E esse ponto de mínimo, nesse caso, ou de máximo, nesse caso, a gente chama de vértice. É o maior valor que a parábola pode admitir, ou menor valor. Então, no item A, y igual. No item C, menos x quadrado mais 8x menos 15. Tem uma formulinha para achar o x do vértice que é bem fácil, que basta você fazer menos b sobre 2a. Lembra que o b é o que acompanha o x e o a é o que acompanha o x ao quadrado. De onde que vem essa fórmula? Eu expliquei na próxima aula que o vértice ele está no meio das raízes, porque a parábola é toda simétrica. Então, para você achar o x do vértice, você soma as raízes e divide por 2. A soma das raízes também a gente acha fazendo menos b sobre a. Então, por isso que é menos b sobre 2a, por causa da média. Então, vai ser menos o número que acompanha o x sobre 2 vezes o número que acompanha o x ao quadrado. Então, vai ficar menos 8 dividido por menos 2. Esse x do vértice é 4 positivo. E para você achar o y do vértice, você troca o x por 4. Então, a função é menos x ao quadrado mais 8 vezes x menos 15. Agora, ao invés de escrever x, eu vou escrever 4. Então, vem comigo para achar esse y do vértice. 4 ao quadrado, 16. 4 vezes 8, 32. Menos 16 mais 32 dá 16. E 16 menos 15 dá 1 positivo. Então, o vértice é um ponto. E as coordenadas desse ponto, o x vale 4, o y vale 1. Esse que é o vértice desta parábola do item C. Agora vem comigo, próximo que me perguntaram foi o item D, não, o item G. Esse que você tenha dúvida em outro que me perguntaram, pergunta de novo que eu gravo no próximo, não tem problema. G, y igual menos x quadrado mais 7x menos 10. Vem comigo. X do vértice é menos b sobre 2a, menos o número que acompanha o x sobre 2 vezes o número que acompanha o x ao quadrado, menos 7 com menos 2. Menos com menos dá mais. Você pode escrever na forma de fração ou você pode dividir 7 por 2 que dá 3,5. Eu prefiro fração. Vou deixar assim, y do vértice. Vou trocar o x por 7,5 menos x 7 meios. X, todo esse x está elevado ao quadrado, então tanto o 7 quanto o 2, mais 7 vezes x, que é 7 meios, menos 10. Então, esse y do vértice vai ser menos. Agora, esse quadrado vai tanto para o 7 quanto para o 2. 7 ao quadrado, 49. 2 ao quadrado, dá 4.
mais 7 vezes 7, 49, sobre 4, menos 10. Como que eu faço conta com fração? Preciso tirar o mínimo. 4, 4, tudo vai ser 4. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 4 dividido por 4 dá 1, vezes menos 49. Ah, aqui eu errei, ó. Aqui embaixo é sobre 2, né? Não tem mais nada. 4 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 49, 98. Quando não tem nada embaixo, você considera 1. 4 dividido por 1, 4. 4 vezes menos 10 dá menos 40. Agora aqui em cima, menos 49 mais 98 dá mais 49. Mais 49 menos 40 dá 9 quartos. O vértice é um ponto que tem x e tem y. Então, portanto, as coordenadas do vértice são x do vértice 7 meios, y do vértice 9 quartos. Ok? Próxima é a j. Menos 4x quadrado menos 2x. Y igual menos 4x. Você fala, não tem o C. Tudo bem, o C é zero. Mas você nem precisa do C para achar o vértice. X do vértice é menos B sobre 2A, menos menos 2 sobre 2 vezes menos 4. Menos com menos dá mais. 2 vezes 4 dá 8, como 4 é negativo, fica 8 negativo. Mais dividido por menos dá menos, 2 oitavos é 1 quarto. Agora, para achar o y do vértice, volto na função original e vou trocar o x por menos 1 quarto. A função original é menos 4x ao quadrado menos 2 vezes x. E no lugar do x, eu vou colocar menos 1 quarto. Então tá. Quanto que dá isso aqui? Continua aqui embaixo. Y no vértice é menos 4 vezes. Tudo ao quadrado. Número negativo ao quadrado fica positivo. 1 ao quadrado dá 1, 4 ao quadrado, 16. Menos com menos, mais 2 quartos. Então, aqui em cima, menos 4 vezes 1 dá menos 4, 16 avos, mais 2 quartos. Vamos simplificar? Essa primeira dá para dividir por 4. 16 dividido por 4 dá 1. Aliás, 4 dividido por 4 dá 1. 16 dividido por 4 dá 4. Então, isso é menos 1 quarto mais 2 quartos, que eu tenho a impressão que dá 1 quarto positivo. Achei o x do vértice, achei o y do vértice. Menos 1 quarto e mais 1 quarto. Então tá bom. Eu acabei de achar as coordenadas do vértice de cada uma dessas funções. Todas elas, tanto no item A, no item G quanto no H, no J, são parábolas com concavidade para baixo, porque o x quadrado é negativo em todas. Então, eu acabei de identificar esse pontinho aqui, que é o ponto de máximo em todas elas, no plano cartesiano, ok? Tá bom. Página 266, exercício 2. Determine algebricamente os zeros de cada uma das funções a seguir. O que são os zeros de uma função? São as raízes. Então, quando o exercício está pedindo para a gente achar o zero, as raízes, basta você igualar a função a zero, você vai achar os valores que a função cruza o eixo x, porque quando o y vale zero. Mais 4x menos 1. Então, para achar os zeros ou as raízes, sempre preferi falar as raízes. Vai ser menos 4x ao quadrado, mais 4x menos 1, igual a zero. Nunca gostei de resolver uma equação que começasse com x ao quadrado negativo. Vou multiplicar por menos 1 para trocar todos os sinais. Vai ficar 4x ao quadrado, menos 4x, mais 1, igual a zero. Vou usar a fórmula que não é de Bhaskara. Vou separar A, que acompanha x ao quadrado, B, o que acompanha x, C, o termo independente. Delta, B ao quadrado, menos 4 vezes o A vezes o C. B é menos 4 ao quadrado,
menos 4 vezes 4 vezes 1. 16 menos 16, se delta é zero. Pode, não tem problema nenhum. X é menos o b, mais ou menos a raiz quadrada do delta. Ficou torto isso? Coisas retinhas, tem o toque. Sobre 2a. Peraí para tomar água. Menos 4, mais ou menos a raiz de zero, sobre 2 vezes 4. Menos com menos dá mais 4. Raiz de zero é zero, sobre 2 vezes 4, que é 8. E nota que quando o delta é zero, você vai fazer 4 mais 0, que dá 4. E 4 dividido por 8 é 4. É meio, metade. Se eu fizer 4 menos 0, também dá 4. Então, você vê que quando o delta é zero, eu obtenho duas raízes exatamente iguais. Tá? Então, alguns livros falam que são duas raízes iguais, alguns livros falam que são uma raiz dupla, que aparece duas vezes. Para mim é a mesma coisa. Então, nesse caso, só tem um zero, uma raiz. Então, significa que essa função, ela é uma função, imagina, aqui está o eixo x. Eu falei que quando x ao quadrado é negativo, essa parábola tem concavidade para baixo. E como essa função só encosta no eixo x em um único ponto, então o esboço desse gráfico é assim, ó. Então, esse ponto aqui já é também o vértice dela. O valor que ela cruza com o eixo x, que é o que a gente chama de raiz ou zero da função. A parábola tem concavidade para baixo e cruza só em um ponto. Tanto que eu até tinha escrito, se o delta é positivo, a função vai cruzar em dois pontos, porque tem duas raízes. Se o delta é igual a zero, a função vai encostar na parábola, porque tem duas raízes iguais ou uma raiz dupla. Se o delta é negativo, a parábola nem encosta no eixo x. Não tem raízes reais. Nesse caso é a mesma coisa, né? Só que a diferença é que aqui ela tem concavidade para baixo, porque o x quadrado é negativo. Ok, pessoal? Então tá. Aí depois o próximo. Opa, tinha um espacinho aqui, né? Estava na página 269. 269 eu falo o seguinte. Questão 2. Para cada esboço, escreva no caderno a condição do coeficiente A e do delta. O 2A eu já tinha feito na sala. Aí o 2B. Você tem o eixo X aqui e uma parábola que tem concavidade para baixo. Como ela tem concavidade para baixo, o A desta parábola é negativo. E como esta parábola tem duas raízes reais, porque ela cruza o eixo x em dois pontos, vou colocar duas raízes reais e distintas, né, porque se for raiz igual é outra história, o delta é positivo. Era só isso que era para fazer. E o 3, para cada uma das seguintes funções, as coordenadas do vértice, organize um quadro conveniente, esboce o gráfico no plano cartesiano. Tá bom. Então, olha aqui, questão 3. Item C. Y igual x² mais 2x menos 8. Primeiro exercício pede para a gente achar o vértice. Então, vem aqui comigo. X do vértice é menos b sobre 2a. Menos o 2 sobre 2 vezes 1, porque só tem 1x², menos 2 sobre 2, que dá menos 1. Y do vértice, troca o x por menos 1. Então, é x ao quadrado, mais 2 vezes x, menos 8. Ao invés de escrever x, eu vou escrever menos 1. Menos 1 vezes menos 1 dá mais 1. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos 2 com menos 8 dá menos 10. Menos 10 mais 1, menos 9. Isso daqui vai ficar grande, hein, para desenhar. Tudo bem. Então, esse vértice tem coordenadas menos 1 e menos 9. Ele não pediu. Então, o primeiro passo aqui, eu fiz o vértice. Aqui do lado, eu quero achar as raízes, ou zero.
Quero ver se essa função cruza com o eixo x. Eu acho importante para a gente traçar a parábola. X ao quadrado mais 2x menos 8 igual a zero. O A que acompanha x ao quadrado. Vou pular uma linha. O A que acompanha x ao quadrado, o B que acompanha x, o C é o termo independente, menos 8. Delta. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. 4 menos com menos mais. Delta é 36, tem raiz exata, gosto. Fórmula do x, menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2a. Menos 2, mais ou menos a raiz de 36, sobre 2 vezes 1. Raiz de 36, eu acho que você lembra que é 6, né? Aí você acha dois valores. Menos 2 mais 6 dá 4. Por 2 dá 2. Menos 2 menos 6 dá menos 8. Por 2 dá menos 4. Isso significa o seguinte: que se eu desenhar um plano cartesiano, esse plano vai ter que ser grande. Vou pegar minha régua. Porque o meu y do vértice é no menos 9, né? Essa parábola aqui. Tá de sacanagem? Deixa eu ver. Menos 1. Fazer aqui, deixa eu ver. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10. Tá bom. Agora eu vou marcar aqui. 1. Não, desproporcional. 1, 2, 3, 1, 2, 3, tem que fazer mais. Opa, esse 3 não sei onde. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Tá bom. Tá de 1 em 1. Raízes, onde ela cruza o eixo x? Uma raiz desta parábola é 2. 1, 2, 3. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Eixo x. Aqui em cima, eixo y. Então, eu sei que essa parábola, quando x vale 2, ela está cruzando o eixo x, isso é uma raiz. Quando x vale menos 4, ela está cruzando o eixo x, isso é outra raiz. O vértice é o ponto de mínimo. O x vai valer menos 1 e o y menos 9. Se eu fiz até o menos 10, o menos 9 é esse daqui embaixo. Ó, menos 2, menos 4, menos 6. Então é de 2 em 2 aqui, só para não ficar tão poluída a figura assim, tá? Então quer dizer que esse é o menor valor da parábola. Se o vértice é menos 1, a gente monta aquela tabelinha x, y. O que eu sugiro? Chuta pelo menos os dois valores antes do vértice, os dois valores depois do vértice, porque o vértice está no meio. Então, chutando 2 antes e 2 depois, eu acho que é sucesso. Então, x do vértice é menos 1. Então, eu vou saber o que acontece no menos 3, no menos 2. Quando o x vale menos 1, o y do vértice já sei que é menos 9, 0 e 1. Tá bom. Vou trocar o x por 1. Então, se o x for 1, vai ser 1 ao quadrado, menos 2 vezes 1, ó, 1 ao quadrado, menos 2x, menos 2 vezes 1, menos 8. Menos 8, menos 9, menos...
Tô pensando. Deixa eu ver uma coisa, se é essa a função. É x ao quadrado mais 2x menos 8. Ah, então aqui é mais. Ufa. Tá vendo? Então, alguma coisa errada. Menos 8, 7, 6, 5, 4. Então, esse daqui é mais 4. Então, quando o x vale... Menos 4, perdão. Quando o x vale 1, o y vai estar no menos 4. Venho aqui e vou marcar uma bolinha. Quando o x vale 0, troca o x por 0. Vai ser x ao quadrado mais 2 vezes x menos 8. Vai sobrar menos 8. Então, quando o x vale 0, essa parábola está aqui em cima. Quando o x vai valer menos 2, vai ficar menos 2 ao quadrado, 4. Mais 2 vezes menos 2, menos 4. Menos 8. Então, vai sobrar o menos 8. Menos 2, você vai vir e vai ligar com o menos 8. O outro, pessoal, menos 3, só pode ser menos 4, porque a parábola é simétrica. Tá vendo a simetria dela? Então, se você fizer menos 3 ao quadrado dá 9, 2 vezes menos 3 dá menos 6, sobrou 3. 3 menos 8, 8, 7, dá menos 5. Por quê? Esse daqui embaixo que tá errado. 8, 7, 6, 5, que é menos 5 também. Então, deixa eu apagar essa daqui, ó. 1 e menos 5 e menos 3 e menos 5 também. Mais ou menos assim. Aqui e aqui. Agora que eu tenho vários pontos por onde a parábola passa, a gente faz um desenho. Lembrando que a parábola é um U. Então, em momento algum, isso daqui deve ficar em linha reta. Desce até o ponto de mínimo, que é esse aqui embaixo. Depois, começou a subir. Pronto. Opa, quase. Mais ou menos isso. Pronto. Essa parabolazinha. Certo? No que vem vocês vão brincar bastante disso no ensino médio. Qualquer dúvida, me procurem. Abraço, até mais.